Aleluia. Poderíamos citar incontáveis casos bíblicos de pessoas que amaram mais a Cristo do que a si mesmas, amaram mais a Deus do que a si mesmas, né? O jovem Daniel não aceitou comer da mesa de Belsazar. Que arriscado isso. A jovem Esther ousou ir à presença do rei sem ser chamada para interceder por seu povo. Que risco. Meu Deus. Glória a Deus. A Bíblia não nos conta apenas de casos de pessoas que arriscaram, muitas delas arriscaram por longo tempo, suas vidas por amor ao Senhor, mas a Bíblia diz que o Senhor nos amou tanto que abriu mão de sua própria vida. Se hoje nós renunciamos coisas, e a nós mesmos sobretudo, por amor a Cristo, Cristo aceitou a cruz por amor a nós. Tudo que fizermos certamente será pouco diante da cruz do Senhor. Por causa da cruz de Cristo foi conquistada para nós uma coisa completamente extraordinária. A mensagem de hoje é brevíssima, muito breve mesmo. Vamos falar sobre a cidade de salvação, profetizada por Isaías. Quando a Bíblia diz que Deus preparou para nós uma terra de paz. A profecia de Isaías por todo o capítulo 26, entrando no capítulo 27, verso 1, apresenta um poema que pode ser dividido em 3 partes. Sobretudo nós veremos a primeira parte hoje, apenas ela. Do verso 1 ao verso 6, Isaías apresenta um cântico de peregrinação, algo que poderia ser tranquilamente entoado enquanto as pessoas se dirigiam ao templo para cultuar. E nesse cântico se celebra justamente a cidade de Deus, a cidade que Deus preparou para o seu povo. Do verso 7 ao verso 19 desse mesmo capítulo 26, Isaías apresenta um cântico que expressa uma fé incondicional em Deus. E do verso 20 até o capítulo 27, verso 1, Isaías nos fala da promessa de Deus de, ao fim, castigar todo o mal. Começamos então com Isaías capítulo 26, verso 1, que fala para nós de um dia especial. Naquele dia, este cântico se cantará na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a qual Deus pôs por muros e antemuros. Diga comigo, temos uma cidade forte. Antes de falar de uma cidade forte, Isaías diz: naquele dia este cântico se cantará na terra de Judá. Um dia especial. Um dia que Isaías já havia profetizado no capítulo 2, logo no início da sua profecia, verso 12. Um tal dia do acerto de contas do Senhor. Isaías 2, verso 12 diz: o Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Haverá um dia, diz Isaías, em que Deus fará um acerto de contas com todos aqueles que se exaltam, todos aqueles que são altivos, todos aqueles que se supervalorizam e depreciam a Deus e depreciam aos outros. E nesse conceito de exaltação está toda e qualquer forma de iniquidade, de injustiça para com os outros. Toda forma de injustiça, de impiedade
que causa nos justos indignação. Todas estas coisas serão vistas, estão sendo vistas por Deus, e acerca de todas elas, Deus naquele dia fará o acerto de contas, diz Isaías. Quando nós pensamos nos nossos dias de hoje, quando justos, pessoas que temem a Deus, ficam indignados, quando pessoas que amam a Cristo ficam indignadas frente ao avanço do mal, nós olhamos para essa indignação e precisamos lembrar do seguinte: por vezes nós não apenas olhamos, mas vivemos, olhamos em nós mesmos esse tipo de indignação. Precisamos enxergar essas coisas e lembrar do seguinte: não é jamais necessário que a indignação assuma um caráter de decepção com Deus. Essa decepção seria algo completamente injusto. Primeiro, pelo fato de as imperfeições desta era não serem fruto de uma escolha divina, mas da rebelião humana. E não seria justa essa decepção, essa tristeza excessiva pelas vezes em que Deus aparentemente não executar juízo na terra, porque a Bíblia diz que haverá aquele dia. Chegará o dia em que Deus fará o acerto de contas. Frente ao avanço da maldade, da injustiça, preste muita atenção. A pergunta correta não é esta aqui que eu vou fazer agora: por que Deus não julga todas as impiedades desta era? Não, essa não é a pergunta correta. Frente ao avanço da maldade, da injustiça, porque Deus não julga todas as impiedades, não é de modo nenhum a pergunta certa. E eu vou reforçar os dois motivos pelos quais ela não é a pergunta certa. A raça humana cedeu ao tentador, e esta era foi transformada numa era imperfeita. A raça humana segue cedendo ao tentador. Na verdade, por causa desse pacto, dessa aliança da raça humana com o mal, Deus poderia se isentar completamente de julgar qualquer injustiça. Deus poderia simplesmente não julgar injustiça alguma, condenar nada. O mal só está agindo livremente no mundo porque o ser humano, desde os dias de Adão, abriu as portas para que o mal entre. Não foi Deus. E eu quero reforçar o segundo motivo pelo qual essa pergunta é incorreta. De fato, diz a Bíblia em vários textos, não apenas em Isaías, já está determinado por Deus, no fim desta era perfeita, o juízo de todos aqueles que não obedecem a Deus, que não obedecem a Cristo. Sendo assim, frente ao avanço da maldade, da injustiça, dessa injustiça que o ser humano costumeiramente condena apenas no outro e não em si mesmo, dessa injustiça que Deus condenará ao fim desta era, diante de toda a impiedade que há no mundo, a pergunta correta deveria ser: por que Deus não desiste de corrigir a raça humana? Por que Deus não abre mão? Porque Deus não desiste completamente dessa raça caída, mas ao contrário, ama e frequentemente julga a maldade nesta era imperfeita. Eu quero citar pelo menos dois motivos pelos quais Deus ainda julga a maldade nesta era imperfeita. Deus condena a injustiça nesta era, para que Ele seja conhecido e reconhecido como santo. Para que nós depositemos nele a nossa confiança inteiramente e saibamos que ao final Ele aniquilará a maldade. Deus condena a injustiça para ser visto como o que Ele é. Em segundo lugar, Deus condena a injustiça nesta era
para que os justos sejam mantidos no caminho da justiça. Deus por vezes revelará ao justo que a prática do mal não é tão vantajosa quanto por vezes ela parece ser. E Deus fará isso condenando a maldade, para que o justo didaticamente descubra que vale a pena ser justo. No dia do Senhor, naquele dia de acerto de contas, diz Isaías, um canto será entoado em Judá. A palavra Judá significa louvor. Na terra do louvor, na região do louvor, no dia do juízo, uma canção será entoada. E o que ela diz? Isaías prossegue: temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e antemuros, como muros e trincheiras. Temos uma cidade forte. O que é isto? Temos uma cidade inviolável, que não pode ser invadida. Temos uma cidade indestrutível, que não pode ser demolida, que não pode ser destruída. Estamos cercados pelos muros da salvação de Deus, refugiados na cidade santa. Eu quero parafrasear Hebreus capítulo 12, verso 22. Os salvos, aqueles que entram pelas portas dessa cidade, dizem: chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegamos aos milhares de anjos em alegre reunião. Nós chegamos. Mas até que este dia glorioso se concretize inteiramente, quando vamos passar pelas portas da cidade, somos agora, e devemos nos ver assim, peregrinos como nosso pai Abraão. Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão obedeceu quando Deus o chamou e partiu para uma terra que lhe prometia dar como uma herança, e foi sem saber para onde ia. Observa, Abraão apenas foi seguindo os comandos de Deus. Vamos assim? Seguindo os comandos de Deus. Façam isto, meus filhos. Vão por aqui, meus filhos. É esta a obra, esse o plano. Vão por aqui, meus filhos. Esse é Abraão, nosso pai. Ele não sabia o destino final, mas ele sabia quem o guiava. Os impulsos, as revelações, os direcionamentos específicos foram guiando Abraão. Volto à leitura do texto. Pela fé, Abraão obedeceu quando Deus o chamou e partiu para uma terra que lhe prometia dar como uma herança, e foi sem saber para onde ia, sempre em resultado da sua fé. Aceitou habitar nessa outra terra como um estrangeiro, vivendo em tendas, tal como Isaque e Jacó, aos quais Deus fez também a mesma promessa. Diga comigo, Por que Abraão fez isso? O autor aos Hebreus vai nos explicar por que ele foi seguindo esses comandos, por que ele foi andando como um peregrino, acampando aqui e acolá em tendas, habitações provisórias, de tempos em tempos, montando, desmontando e seguindo adiante. Por que Abraão fez isso? O verso 10 diz, que Abraão esperava aquela cidade solidamente estabelecida, cujo arquiteto e construtor é Deus. Eu gostaria de poder chegar para Abraão e fazer propriamente a pergunta: meu pai, o senhor via? Como os magos do Oriente viram a estrela, o Senhor via alguma coisa? O Senhor avistava ao longe a cidade que tem fundamentos e ia em direção a ela? Eu creio que a linguagem aqui é simbólica.
Abraão tinha firme consciência, é isso que o texto está dizendo para nós, que ele era apenas um passageiro na carruagem do Senhor, e ele deveria seguir a todo lugar que Deus o levasse, até que Deus o tomasse para a sua morada definitiva. De fato, olha o que a Bíblia vai dizer, que coisa linda. Quantos homens e mulheres cheios de alegria da salvação temos aqui hoje. Porque a Bíblia é linda demais. Olha o que a Bíblia vai dizer, de fato, olha só. Quando os salvos, ao fim da sua peregrinação, chegarem diante dos portões da linda cidade, essa cidade que Hebreus diz, a cidade cujo arquiteto, quem planejou cada detalhe, e construtor, quem fez cada coisa ali, é Deus, será dada a ordem. E é esse o próximo dizer de Isaías, aqui em Isaías capítulo 26. Abram as portas, para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. É isso que será dito, diz Isaías, quando os salvos ao fim da sua peregrinação chegarem diante dos portões da linda cidade. Abram as portas, eles chegaram. Entra a nação justa, entra a nação que se manteve fiel. A Bíblia está dizendo para nós que será satisfeito todo anseio dos justos por justiça. A Bíblia está dizendo para nós que toda fome e sede de justiça serão plenamente saciadas. A Bíblia está dizendo para nós que Deus responderá generosamente ao clamor dos justos. Porque o Salmo 118, versos 19 e 20 já dizia sobre o clamor dos justos. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Olha o que a Bíblia está revelando para nós. Abram as portas. Isaías diz, será dada a ordem, abram as portas para que eles entrem. Verso 20 do Salmo 118. Esta é, o salmista diz, a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Diga comigo, esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. E nós perguntamos, quem são eles? Quem são os justos? Quem são esses que entrarão pelas portas da santa cidade? O Salmo 118, nesses dois versos, versos 19 e 20, está fazendo um jogo de palavras muito, mas muito significativo. Preste muita atenção. Eu vou reler para comentar. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Veja só. No verso 19, o salmista, uma só pessoa, entra pelas portas no plural. No verso 20, os justos, várias pessoas, muitas pessoas, entram pela porta no singular do Senhor. Olha o jogo de palavras. O que a Bíblia está dizendo para nós com essas coisas? Afinal de contas, são a porta, é a porta, digo, ou são as portas? É para um entrar ou é para muitos? Que são essas coisas? Primeiro, as portas nos falam de uma única porta.
E depois os justos nos falam de uma só pessoa. A única porta de acesso ao reino de Deus, a própria porta se autodenominou. Ela própria mostrou sua identidade. João capítulo 10, verso 9. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, sairá e encontrará pastagens. Mas o texto é misterioso. Lá em João 10, Jesus se identifica como a porta e também como o pastor das ovelhas. Agora, no restante do Novo Testamento, a Bíblia também nos diz uma outra coisa. Só um ser humano está habilitado a entrar na santa cidade. Apenas um. Somente Cristo. Como homem, apenas Cristo pode entrar por ela. Ele, porém, com a sua justiça, revelada na cruz do Calvário, tornou-se o grande ímã que nos une a si, que faz de nós expressamente seu corpo. E como seu corpo, entramos na cidade santa. Em Cristo. Unidos a Ele, em Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 24. Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas. Uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus, agora diga comigo, para agora se apresentar diante de Deus. Olha para o seu irmão e diz: em nosso benefício. Cristo entrou nos céus em nosso benefício. Deus se fez homem para que, unidos a Ele, entremos nos céus. Aleluia. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. 1 de Pedro capítulo 3, verso 18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O cântico de salvação, ou o cântico da cidade de salvação entoado na profecia de Isaías, capítulo 26, prossegue com uma expressão desconhecida para nós. No verso 3, Isaías utiliza uma construção completamente maravilhosa. Tu, Senhor, eu vou ler, chegando mais perto do texto hebraico agora. Tu, Senhor, guardarás em paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Guardarás em paz. O texto está apresentando para nós uma paz superlativa. Na cidade de salvação, e eu tive dificuldade, porque nós não temos isso na língua portuguesa, tão claro assim. É o mesmo tipo de construção que aparece lá em Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E nós já sabemos que um adjetivo repetido no hebraico é o superlativo absoluto sintético. Santo, santo é santíssimo. Bom, bom é boníssimo. Belo, belo é belíssimo. Mas aqui a profecia diz
que os salvos na cidade de salvação serão guardados em paz. Eu vou ter que falar sobre a vida então na cidade de salvação, porque eu não vou conseguir dizer isso aqui. Na cidade de salvação, a Bíblia diz que a vida é placidíssima, o superlativo de plácida. É sereníssima, o superlativo de serena. É pacatíssima, o superlativo de pacata. É uma vida transbordante de paz. É paz absoluta na relação com Deus. É paz absoluta do salvo consigo mesmo. É paz total, perfeita, absoluta nas relações com todos os demais seres. Pois quem governa na cidade de salvação é o maravilhoso príncipe da paz. É Ele. Porque o menino nos nasceu, diz Isaías 9:6. Foi-nos dado um filho, o governo está sobre os seus ombros. Estes serão os seus títulos: Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. O seu governo de paz e de desenvolvimento nunca terá fim. Ele chefiará com uma justiça e uma honestidade perfeitas, desde o trono de Davi, seu pai. Trará verdadeira justiça e paz a todas as nações do mundo. Isto acontecerá mesmo, pois no seu zelo, o Senhor dos Exércitos está especialmente empenhado em que tal se realize. O cântico da cidade de salvação prossegue, diz Isaías no capítulo 26, com uma sequência que vai a conclusões magníficas. Quantos aqui estamos buscando, ansiosos pela justiça que procede de Deus? Quantos estamos ansiosos pelo fim da maldade? Ora, isso que buscamos é um bem definitivo. Buscar isso é buscar algo que não acaba. Bens definitivos só se encontram na cidade de Deus. O Senhor, diz Isaías, somente o Senhor levará o salvo à experiência de bens permanentes. Pois só Deus mesmo, diz Isaías, é fundamento de uma coisa tão poderosa e tão boa assim, um bem perfeito, permanente. Nós temos claro, isso é muito evidente para nós nesta era, que todas as coisas do universo são plenamente incapazes de oferecerem tamanha estabilidade. A criação não tem essa característica de estabilidade absoluta. Todas as coisas, nós bem sabemos, se gastam com o tempo. O tempo furiosamente reduz tudo. O tempo só não atinge a eternidade. O tempo não atinge Deus. O tempo não atinge aquele que é Senhor sobre o tempo e não seu servo. E por isso, Isaías no verso 4 vai dizer: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E a expressão que ele utiliza aqui, confiem, é: comprometam-se completamente com o Senhor. Comprometam-se.
E aí nós perguntamos, porque Isaías vai dar essa resposta para nós na continuação do cântico de salvação. Nós perguntamos qual será o fim das cidades dos homens, das fortificações exaltadas, das vidas cujo fundamento não foi o Senhor, daqueles cuja justiça foi apenas justiça própria e não a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que quando cremos em Cristo, cremos que Ele morreu em nosso lugar para a nossa salvação, a justiça de Jesus é creditada na nossa conta, é atribuída a nós. A fé nos justifica, é o que a Bíblia diz. Mas quando o ser humano não deposita a sua confiança em Jesus, ele permanece sem ser justificado. Só que a justiça própria não é suficiente para a salvação. Ela não muda o fato terrível de que somos pecadores, necessitados da justiça que vem pela fé. Portanto, há um apelo de Deus a que abandonemos toda a exaltação da nossa própria justiça, olhemos para a cruz de Cristo, confiemos nele e digamos: Senhor, todo o bem que eu fizer é por causa da tua ação em mim, é o teu Espírito agindo em mim, e por todo o bem que eu fizer, eu darei glória a ti. O que será feito das cidades exaltadas? O que será feito dos corações exaltados? Todas as cidades exaltadas de Isaías serão demolidas, serão postas no chão. Nada delas restará, nem mesmo lembrança. O texto diz no verso 5 e no verso 6: Ele, o Senhor, humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. E aqui a Bíblia faz uma referência a algo muito comum na antiguidade. Uma referência indireta, é verdade. Era costume das nações vencedoras nas guerras. Os soldados vencedores, quando capturavam soldados inimigos, colocavam o pé sobre o pescoço do inimigo, por vezes antes de executá-lo. A Bíblia está dizendo para nós que os pobres, os carentes de Deus, os necessitados, os famintos da justiça que procede de Deus, aqueles que estão clamando pelo fim da maldade, estes pisotearão amanhã a justiça de hoje. Você pode dizer isso comigo? A injustiça de hoje será pisada amanhã. Será pisada pelos pobres, pelos humildes, pelos necessitados de Deus. Por favor, fique de pé no seu lugar.